Boa noite, senhoras e senhores. Hoje vamos falar um pouco sobre a obesidade e suas complicações no sistema cardiovascular. O acúmulo de células gordurosas aumenta o risco e entupimento das artérias, dificultando o desempenho do coração. O sistema cardiovascular diz respeito ao sistema formado pelo coração e vasos sanguíneos, sistema responsável pelo transporte de sangue no corpo. No caso do nosso paciente, um paciente obeso, pode causar o aumento da pressão arterial, causando risco de morte por doenças cardiovasculares. Hoje, por exemplo, vamos falar de algumas doenças já existentes no paciente: obesidade, diabetes, AVC, edema pulmonar e cardiomegalia. O acidente vascular cerebral é uma das doenças que acometem o paciente e ela ocorre quando os vasos que levam sangue ao cérebro, eles se entopem ou se rompem, promovendo uma paralisia na região cerebral. Isso ocorre com o paciente devido ao fato que ele já tem um problema cardíaco, que o coração não está conseguindo bombear sangue da forma correta. Então, a quantidade de sangue e oxigênio que está chegando no cérebro não é o suficiente para o seu funcionamento. O AVC ele se divide em dois, no isquêmico e no hemorrágico. O isquêmico ele ocorre quando há obstrução do vaso, uma artéria, impedindo a passagem do oxigênio para as células cerebrais, que acaba ocasionando a morte delas. Essa obstrução pode ser através de um trombo ou de um embolo. Ele é responsável por 85 dos casos de AVC. Já o AVC hemorrágico ele ocorre quando há um rompimento do vaso, provocando a hemorragia. E ele é responsável pelos 15% dos casos, e também ele pode causar a morte com mais frequência em pacientes que o isquêmico. Alguns sintomas, tanto do AVC isquêmico quanto do hemorrágico, são fraqueza ou formigamento na face, confusão mental, alteração na fala, alteração na visão, alteração do equilíbrio, dor de cabeça. E existem alguns fatores que aumentam a probabilidade de ocorrência de AVC. Pessoas que têm hipertensão, diabetes do tipo 2, colesterol alto, sobrepeso, ou faz uso de cigarros, que é o tabagismo, o uso excessivo de álcool, também o fato de idade avançada, sedentarismo, uso de drogas ilícitas, o histórico familiar, genética, né, também influencia, e ser do sexo masculino, já que o AVC ele é mais comum em homens. O biomédico ele contribui realização de exames e análises laboratoriais que possibilitam diagnosticar essas doenças. Exames de sangue, exames de triglicérides, quantidade de açúcar no sangue. Diabetes mellitus. Diabetes é uma doença causada pela falta ou má absorção de insulina, hormônio chamado glucagon, que leva a glicose como energia para o corpo, classificado como tipo 1 ou 2. No caso do paciente com diabetes e obesidade, que não está internado, o fisioterapeuta vai estimular a realizar atividades físicas diárias, prevenir deformidades como sinal de prece, diminuir pico glicêmico, alterações de sensibilidade, assim melhorando a qualidade de vida diária. No paciente grave, utiliza-se técnicas que garantem exercício físico ideal para os diferentes momentos do tratamento do paciente, levando-se em consideração sua postura no leito, técnicas de treinamento muscular e aprimoramento das funções respiratórias. Procura-se alcançar a efetiva aplicação das técnicas para a garantia da recuperação bem-sucedida do paciente. Edema agudo pulmonar. Ele se resulta numa insuficiência cardíaca, que é o caso do nosso paciente. E o que seria o edema agudo pulmonar? É o acúmulo anormal de líquido no tecido pulmonar, que acaba se difundindo para dentro dos alvéolos. Ou seja, quando o ventrículo esquerdo não exerce sua função adequadamente. O ventrículo esquerdo ele é responsável por fazer o bombeamento do sangue rico em oxigênio em direção ao nosso corpo. E depois de nutrir todos os tecidos, o sangue que já transferiu o oxigênio está rico em gás carbônico, retornando para o ventrículo direito, que é imediatamente bombeado em direção aos pulmões. Lá nos pulmões, o sangue
será novamente oxigenado para retornar para o ventrículo esquerdo, reiniciando todo o ciclo cardíaco. Então, quando nós temos o lado esquerdo do coração sendo afetado, nesse caso por conta do edema, há um enfraquecimento no ventrículo esquerdo. Ele passa a ter dificuldades para bombear adequadamente o sangue para o resto do corpo, e quando esse bombeamento falha, acontece um congestionamento provocando um acúmulo de sangue nos vasos pulmonares. Essa congestão acaba aumentando a pressão sanguínea dentro dos vasos pulmonares, favorecendo o extravasamento de líquido. O líquido que extravasa no tecido pulmonar, ele acaba se acumulando nos interiores dos alvéolos. E esse líquido acaba se misturando com ar. O líquido presente nos alvéolos cria um bloqueio de difusão respiratória, que acaba comprometendo a troca gasosa. Com isso, pode acontecer de ter falta de ar, sufocamento e dor no tórax. Então, o tratamento que a fisioterapia contribui é a resistência cardíaca pulmonar, que passa para a evolução de exercícios físicos que o paciente pode fazer. E também tem um tratamento da ventilação não invasiva, que é a máscara nasal ou a máscara facial. Esse paciente também ele tem que cuidar da alimentação e não ter uma vida sedentária. Obesidade é um distúrbio que envolve excesso de gordura corporal, aumentando o risco de problemas de saúde. Geralmente, a obesidade resulta da ingestão de mais calorias do que o corpo consome diariamente. Então, nesse caso, seria ideal ao nosso paciente uma readequação alimentar, seguindo uma nova dieta acompanhada de um nutricionista. Cardiomegalia, também conhecido como coração dilatado, é um sinal de outra doença, como problemas na válvula cardíaca, uma doença cardíaca e pode ocasionar até um ataque cardíaco prévio. Então, o coração da pessoa que sofre com a obesidade e tem um excesso de peso sofre uma série de alterações na estrutura, no tamanho, no funcionamento dele. Então, quanto maior o sobrepeso, maior esforço que o órgão precisa fazer para conseguir bombear o sangue. Então, a gordura que se forma dentro das artérias pode prejudicar o fluxo sanguíneo e do oxigênio, aumentando a pressão arterial, contribuindo para elevar a chance de infarto. E como o paciente sofre com obesidade, então ele tem nível de açúcar no sangue. As artérias ficam duras e elevam a pressão arterial. Além do músculo cardíaco pode endurecer, fazendo com que o seu desempenho seja reduzido, a ponto de causar sintomas de insuficiência cardíaca. Então, todos esses fatores juntos elevam riscos, principalmente se ocorrem infartos e derrames. Então, especificamente, o infarto, ele ocorre quando uma ou mais artérias são totalmente obstruídas. Ao estabelecer um tratamento multidisciplinar, com acompanhamento do médico, endocrinologista, uma dieta personalizada por um nutricionista, um plano de condicionamento físico, né, com exercícios regulares, a fisioterapia certamente pode ser útil na luta contra a obesidade, né, porque a fisioterapia ajuda a restaurar a flexibilidade, aumentando a força, melhorando a saúde cardiovascular, evitando lesões e reduzindo a dor que pode ocorrer com o ganho excessivo de peso. Ela também pode restaurar a flexibilidade, proporcionando ao paciente uma melhora no equilíbrio e nas funções corporais. Então, a fisioterapia, ela pode ser muito útil, né, no tratamento contra a obesidade. E o paciente também precisa procurar psicólogo, porque tem que cuidar da saúde mental, né? Fazer exames frequentes, né? Para saber como o corpo está reagindo, né? Dentre essas funções, dentre essas doenças.